Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O entrevistado de hoje foi sócio de uma das principais empresas de auditoria do mundo e liderou entre 2018 e 2020 um estudo ao lado do professor e um dos mais prestigiados economistas do Brasil, José Roberto Afonso, sobre os impactos econômico-financeiros causados ao estado de Alagoas pela exploração das minas de salgema da Braskem, o auditor Maurício Aquino. Hoje, diante da tragédia que vivemos aqui em Maceió, ele vai comentar algumas descobertas desse estudo. Maurício, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Obrigado, Dani, e agradeço também aos telespectadores que vão ver essa entrevista na TV Cidadã. Muito obrigado. Maurício, nos últimos 2 anos você liderou equipes de consultores que vieram a Maceió para avaliar os impactos econômico-financeiros provocados pelo desastre ambiental da Braskem. Qual foi a primeira impressão deles ao visitar o local? Você chegou a vir também? Sim, Dani, eu tive aí já 3 vezes, mais 2 pessoas da nossa equipe estiveram aí também pessoalmente. Um deles, inclusive, fez um sobrevoo de helicóptero pela região. E, assim, o impacto de ver no local é muito maior do que você ver um filme na televisão, no YouTube, ou uma foto do jornal. Realmente é de cortar o coração, porque você vê uma cena, teoricamente, uma cena de guerra, ou de uma cidade fantasma, né, onde parece uma coisa de ficção científica. O Zé Roberto Afonso ele fez um paralelo no começo do trabalho entre o que acontece em Maceió e o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. O acidente geológico de Maceió é um acidente silencioso, a despeito do tremor de terra lá do dia 3 de março de 2018, que o estrondo foi ouvido na cidade toda, mas não teve aquela imagem espetaculosa de que aconteceu em Mariana e Brumadinho, com aquela onda de entulho e vindo por cima das casas e pessoas... E lama, né? A impressão, quer dizer, da nossa equipe foram 14 consultores que estiveram diretamente, eu e mais 13, diretamente envolvidos no trabalho, e mais outros que pontualmente nos ajudaram com especialidades técnicas que nós não tínhamos dentro da equipe. Principalmente geólogos e engenheiros nos ajudaram. Nós tínhamos um engenheiro na equipe, vários economistas. A minha formação, apesar de ser um especialista em auditoria e financiamento, formação em contabilidade, e sociólogos trabalhando, pessoas especialistas em políticas públicas, todos assim com mestrados, pós-graduações, doutorados, uma equipe muito robusta para fazer um trabalho que a gente, no trabalho de campo, levou 8 meses para fazer, na coleta de dados e informes e, claro, até hoje a gente está com parte da equipe acompanhando a evolução. Porque a gente quer deixar, e a gente deixou para o trabalho que a gente fez, deixou claro no trabalho que a gente fez para o Estado, que desde o primeiro momento, e principalmente com os geólogos com que a gente conversou, isso a gente caracterizou que era um evento em andamento, era um evento que ainda não tinha terminado, né? E que os especialistas, os mais otimistas, vai estabilizar o solo em 5 a 6, 7 anos, outros vão para mais tempo, mais de 10 anos. Então a gente sempre caracterizou que era um evento em andamento, até porque, e os fatos recentes mostram isso, né? Você não tem ainda uma dimensão exata dos prejuízos totais desse acidente, desse evento. Basicamente é isso, e a gente também caracterizou que esse é um evento inédito no mundo, mas não pelo ineditismo do evento geológico, porque o nosso trabalho, a princípio,
era verificar as perdas econômicas e tributárias que o Estado ocorreu principalmente na cidade de Maceió, né, e na sua área metropolitana, porque ele é um evento que não fica restrito só a Maceió. Ele tem impactos no entorno de Maceió. Só que a gente sugeriu ao Estado porque o impacto ele não é só econômico, ele é social e ele é urbanístico. Claro. A Maceió tem uma topografia muito interessante. As colinas, a Fernandes Lima, quer dizer, o deslocamento dentro de Maceió ele foi sendo feito contornando entre vales e colinas e planícies, né? E a gente dividiu o trabalho em 4 vertentes. As 4 vertentes foram a perda tributária, a vertente da diminuição, a queda do PIB do Estado, principalmente de Maceió, o impacto social e o impacto urbanístico. A perda nesse PIB foi de quanto, Maurício? Você consegue avaliar? Olha, assim, eu posso falar, tá? Porque a gente tem um compromisso de sigilo com o Estado, e esse a gente pode falar porque é dado público, né? Sim. A gente teve um outro complicador, tá? Porque praticamente tiveram 2 eventos que se superpuseram. O evento de Maceió, né? O evento de Alagoas e Covid. Então, você teve que esvaziar tirar fora desses efeitos o efeito do Covid, que ele refletiu no Brasil inteiro, né? E é exatamente assim. O evento de Maceió começa em março de 2018, quer dizer, que ele fica evidente, e o mundo se fecha em março de 2020, né? Eu brinco com a minha mulher que a gente estava em Portugal até o final. Daqui 10 dias depois Portugal se fechou. Quer dizer, quem estava aqui a viagem, a turismo, ficou preso depois do dia 15, não pôde sair. Isso foi a primeira dificuldade nossa no cálculo das perdas. Mas o PIB, ele caiu no Brasil inteiro com 1,9%, o estado de Alagoas caiu 2,3%, mas a cidade de Maceió caiu 10,5%. Nossa! Então, o impacto direto no núcleo, né, da área metropolitana foi muito grande, né? E esse impacto ele é óbvio, porque a Braskem parou as suas atividades e toda a sua cadeia tanto de consumidores e fornecedores, ela para de funcionar. E quais foram os setores mais afetados pelo desastre, Maurício? Quais foram os setores mais afetados pelo desastre? Olha, assim, afetou... vamos lá, esse foi um evento que ele é quase que vertical. Ele não escolhe setor, ele não escolhe classe social, né? A gente vai falar na frente, se tiver oportunidade, da parte social que a gente fez por comparação com eventos similares ou de grande impacto nas populações que aconteceram nos últimos, nos últimos 200 anos. Eu posso até citar rapidamente, depois a gente volta, que foi o terremoto de Lisboa, a destruição de Paris em 1871, pelas revoltas e guerras, o incêndio de Chicago em 1873, o terremoto de São Francisco de 1906 e Fukushima. E aqui no Brasil, Mariana, Brumadinho. E tem outros pequenos eventos que serviram de exemplos para a gente também, não só na parte de reparação social, como na parte de engenharia e geologia. Mas, enfim, isso foi um evento, tração paralela com o incêndio de Chicago. O incêndio de Chicago era uma cidade bonita, linda, toda de madeira. Madeira e pedra, né, e tijolo, mas basicamente madeira, calçadas de madeira, com quase 1 milhão de habitantes. E essa cidade pegou fogo 95%, fosse rico ou pobre,
ou muito pobres, ficaram morando em tendas durante um grande período. No urbanismo a gente volta a falar disso, que o meu xodó é a grande chance de Maceió de Alagoas de um sorregimento. Mas, enfim, as perdas foram muito grandes, né, para a economia do Estado, em termos... todos os setores foram atingidos, porque vai desde aquele pequeno fornecedor que fornecia comida para uma indústria que beneficia produtos que vêm da Braskem, né? Que recebe matéria-prima da Braskem para fabricar alguma coisa. Ou pessoas que forneciam produtos para a Braskem, né? Todos eles. E na área de exclusão, né? Que é uma área que, em função dos últimos eventos, foi aumentada de tamanho, perderam seus negócios, né? E isso gera um efeito na cidade, na área metropolitana como um todo. E Covid agravou isso, é óbvio, mas Covid bateu no Brasil inteiro, né? Sim, o Covid pegou o mundo inteiro. A Covid bateu no Brasil inteiro. A gente tem que expurgar, e comparamos isso, para ver essa perda. A gente fez a comparação. PIB Brasil, PIB dos estados e PIB das capitais. E a gente viu que teve essa perda. Entendi. Você acredita que essa tragédia de Maceió, ela se compara a esses eventos, esses grandes eventos que aconteceram no mundo? É similar em termos de prejuízo econômico, financeiro e social? Olha, vou te dar um número. A gente estudou, assim, os mais recentes, a gente estudou muito Mariana, Brumadinho e Fukushima. Fukushima já chega a 82, até ano passado, 82 bilhões de dólares. Fukushima é um negócio terrível, porque atingiu, assim, em termos de população, não é tão grande, porque era uma área, tirando a usina nuclear, era uma área de produção rural, né? Pessoas, vamos dizer assim, de classe social mais baixa, com renda mais baixa, vivendo da agricultura. E o impacto foi tão grande que a empresa ela teve que ser estatizada por um período de 10 anos. O governo japonês é a maior empresa de geração de energia elétrica do Japão. Chama-se TEPCO, TEPCO. A TEPCO, para não quebrar, o governo injetou dinheiro com um compromisso com os acionistas, que os acionistas iriam recomprar esse investimento que o governo fez no prazo de 10 anos. Daqui a 10 anos começa a pagar e tem 10 anos para pagar. Quer dizer, um prazo de carência com mais 10. 10 de carência com mais 10 para pagar. E teve um problema social grave pelo seguinte, porque os agricultores tiveram que ter muita ajuda porque eles não podiam mais comercializar os produtos agrícolas ali por conta da contaminação do solo por radiação. Teve que ser descontaminado, quer dizer, basicamente, como é que você descontamina isso? Tira o solo e troca, né? Troca de camada de solo. E o governo, até uns 2 anos atrás, gastava um caminhão de dinheiro para fazer propaganda na televisão, porque depois que descontaminou o solo, os produtos podiam ser consumidos. E quando o sujeito ia comprar uma maçã, uma alface, a verdura que fosse, veio de Fukushima, não consumo. E foi muita propaganda, muito gasto para mostrar para a população de que o produto vindo da região de Fukushima podia ser consumido. Né? Então, esses dramas desses acidentes a gente estudou. E como é que se compensa, né? Essa é a dificuldade de como é que você faz uma compensação pelo lado social. Né? São medidas compensatórias, você não tem como indenizar pessoa a pessoa. O que o governo fez, olha, a terra é sua, está aqui lá em Fukushima, você pode voltar a plantar, porque o solo, a empresa descontaminou o solo, botou solo novo, e você pode voltar a plantar, e claro, e vai fazer o marketing de que o produto vindo daí é bom. Isso custa dinheiro, né? Essa é uma experiência que pode ser usada em Maceió, na área, né? Estamos avançando, né, nessa coisa social. Assim, a subsidência que aconteceu em Maceió, ela é inédita, não pela subsidência em si. A subsidência, a gente estudou 3 ou 4 casos. O mais, assim,
parecido numa grande cratera que se abriu e uma cidade metade de uma cidade começou a tombar para dentro da cratera. É na Europa, é uma mina, é a maior mina de ferro da Europa, que funciona desde 1900, numa cidade chamada Kiruna, que fica acima do Círculo Polar Ártico, ou seja, é uma região que praticamente é neve e gelo o ano inteiro. E essa mina era um morro de ferro, né? E o morro foi começando a tirar, e virou um buraco. E continua sendo até hoje tirado o ferro. É uma empresa estatal, tem uma diferença aí, é uma empresa estatal. O que aconteceu? A cidade que ficava ao lado da mina, nas proximidades, o solo começou a tombar para o lado do buraco, e metade da cidade começou a tombar. Como é uma população de 40 mil habitantes que vive diretamente em função da mina e tem uma segunda atividade menor, econômica, que é turismo. É o local que tem condições turísticas para tem 3 ou 4 hotéis na cidade, onde você pode ir para lá por sentir muito frio, mesmo no verão, e 2, 3 horas, 2, 3 dias você fica lá, e é onde tem um agrupamento populacional, onde você consegue ficar hospedado em boas condições para ver o sol da meia-noite e ver a aurora boreal. Né? Então, ela tem essas duas atividades. A grande é a mina, a menor é a turística. E o que eles fizeram? Simplesmente, eles rebateram metade da cidade para o outro lado. Se a gente olhar de frente, quem morava do lado esquerdo, agora a cidade ficou igualzinha, só que metade foi para o outro lado. Os prédios históricos eram prédios de pedra, foram todos numerados, desmontados e reconstruídos. Fácil porque 40 mil pessoas. Pois é. É do governo, a empresa é muito lucrativa até hoje, produz muito ferro, e foi feito. As outras subsidências que a gente estudou, elas são subsidências onde não tem agrupamento populacional. O caso de Maceió, ele é inédito porque dentro de uma cidade, a área, antes desse evento da mina 18, a área já era de 3,5 quilômetros quadrados, que já era mais ou menos 60% do bairro de Copacabana, no Rio, quase 400 campos de futebol para dar um padrão FIFA. Então, é bom fazer essa comparação, que quando me perguntam, amigos sim. Que não conhecem Maceió, ou conhecem a beira da praia de Maceió, não conhecem para dentro, do lado da lagoa, aí diz, mas como é que é o tamanho e tal? Eu digo, olha, imagina o seguinte, 50% de Copacabana afunda. Como é que fica o Rio de Janeiro? Pois é um caos. Interrompeu a linha do metrô, né? Passa por Copacabana, interrompeu o VLT, que vem lá de Rio Largo e vai até o centro de Maceió. Né? Então, as pessoas começam a ter uma ideia do tamanho da coisa, e o ineditismo é isso, é porque uma subsidência não é igual lá no Mar Morto, que tem isso, ou o Mar de Aral, lá, que era um lago gigantesco da antiga União Soviética, que por desvio de rio, exploração irregular da água, o mar secou e algumas partes estão afundando do solo. Não tem gente morando. Maceió, pelas últimas contas que a gente está fazendo aí, já beira 70 mil pessoas atingidas diretamente. Né? Então, o ineditismo é isso. Subsidência existe no mundo, tá várias. É importante você comentar isso. Você falou sobre indenizações, né, que no caso de Fukushima não conseguiu indenizar as pessoas, pessoa a pessoa, né? Qual é a sua opinião acerca desse acordo que foi celebrado aqui pela prefeitura? Porque em outros locais, no mundo, por exemplo, foram criados conselhos, fundações para gerir os recursos, né, gerados pela indenização com a participação da sociedade, inclusive aqui no Brasil, no caso de Mariana e Brumadinho. Aqui a indenização ela foi diretamente para os cofres da prefeitura, e é a prefeitura que está dizendo quem recebe, quem não recebe. Como que você encara essa atuação da prefeitura, Maurício? Olha, assim, eu vou ser muito claro, você é apolítico, né?
Eu não vou falar da prefeitura ou do estado. O que a gente viu nessa parte social é que todas essas comunidades afetadas, elas se uniram, tá? Por exemplo, Fukushima estatizou a sua empresa. Lá em Kiruna, na Suécia, a empresa, junto com o Estado sueco, reconstruiu a cidade. Quer dizer, foi uma indenização. Claro, se pagou para as pessoas aquele tempo que a pessoa teve que ficar provisoriamente morando numa habitação sem condições, temporária, até que a casa fosse reconstruída, no caso de Kiruna. Isso é como teve em Maceió, teve algumas pessoas receberam aluguel social para poder se realocar, né? Porque você não arruma 13 mil imóveis da noite para o dia. Foi o que aconteceu em Maceió, que o preço dos imóveis eleva. A velha lei da oferta e procura funciona nesses casos, né? Isso eu digo o seguinte: todas essas sociedades que a gente viu nesse pensamento, elas se uniram, tá? Tem um caso pequeno. Vocês dizem assim, por que vocês estudaram isso? São coisas vou dar um exemplo, coisas de engenharia. Vocês devem lembrar que há uns 15 anos atrás, um prédio que seria, na verdade, um tipo de... É muito comum em Londres, Minha Casa Minha Vida, mas era um prédio. É um conjunto habitacional, um prédio de mais de 10 andares, pegou fogo. Várias mortes, as pessoas saíram às pressas, perderam tudo. As pessoas receberam casas novas, né? As famílias que perderam gente, perderam bens, foram indenizadas materialmente, foram feitos cálculos, pagaram. Mas o mais importante, citar um exemplo de união, foram 100 e poucos mortos, mais de 1.000 pessoas tiveram que sair, foram morar em abrigos provisórios para depois serem realocados, mas mudou todas as normas de construção no Reino Unido, porque se viu que o fogo se propagou rapidamente, o que é muito comum na Europa construir, nos Estados Unidos também, parede que a gente chama no Brasil de gesso cartonado, drywall. E o drywall que se usava na Grã-Bretanha, ele não tinha uma componente para retardar fogo. Pelo contrário, ele auxiliou naquilo, como tem uma mistura de papel com gesso, né? Aquilo acelerou a propagação do fogo. Todas as normas de construção tiveram que ser alteradas. No nosso relatório, a gente recomenda que construções, mesmo que não estejam na área da subsidência, mas estejam próximas e tudo, tem que se unir o quê? A Associação Brasileira de Normas Técnicas e os Conselhos de Engenharia, criar uma norma para esse tipo de solo, onde acontecer um evento. Supondo que eu sou um comprador de um imóvel em Maceió. Aquele prédio, ele suporta por mais que eu esteja longe, ele suporta algum tipo de evento desse? Foi construído dentro de uma técnica? Não sei. Eu estou mostrando... Sim. Então, essa união da sociedade, eu não vou discutir se a prefeitura está certa, se tem um conselho ou não. Ela é a coisa mais importante nesse momento. Eu acho que diferenças de lado a lado têm que ser postas à parte. É um tesouro que Alagoas é. Eu li a coisa de 15 dias atrás, você conhece a CVC, grande empresa de pacotes turísticos, fez uma pesquisa e o destino que os brasileiros querem mais ir e conhecer é Maceió. Sim, claro. Os hotéis em Maceió, até outubro, antes desse evento, os hotéis estavam cheios, batendo recorde de ocupação, né? Então, esses tesouros, olha, eu vou falar como nordestino, eu sou 50% nordestino. Então. Minha mãe nasceu do lado de Alagoas, minha mãe era sergipana. Vocês têm um tesouro. Assim, é o bom de eu estar podendo falar nessa entrevista. Eu tive muito contato durante a minha vida com nordestinos, lá de família, professores. Eu gosto muito de história, essa parte de estudar a história do que aconteceu, isso, aquilo.
Um dos meus grandes, talvez se tenha sido o maior grande mestre de história no Brasil, era um alagoano, Manuel Maurício, de Albuquerque. Foi meu grande professor, me abriu o olho de muita coisa para usar a história como maneira de ver a vida. E, assim, a reparação social vai ter que ser negociada. Tá? A prefeitura, com certeza, vai investir em muita coisa. Vamos falar da parte urbanística. Maceió vai ter que ser replanejado, né? Terremoto de Lisboa. Quem conhece Lisboa anda na Avenida da Liberdade, que maravilha e tal. Aquela avenida foi planejada depois do terremoto de 1756. Foram arquitetos franceses, o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, o verdadeiro ditador de Portugal na época, né? Ele fez e aconteceu algo. Milhares de inimizades, morreu praticamente em desgraça no final da vida, pelas inimizades que fez depois do terremoto, mas ele desapropriou o convento das Carmelitas, que ficava no meio do traçado da futura Avenida da Liberdade. Hoje você andar em Lisboa é muito bonito. Pô, que maravilha aqui. É uma Champs-Élysées de Paris, que é outra história também ligada a um evento. E por quê? Porque se tivesse um terremoto, todo mundo tem um espaço para correr e não ser soterrado por prédios. Paris tem aquelas 8 grandes avenidas, porque Paris era uma cidade de vielas. Quem vai no Quartier Latin hoje vê o que era Paris antes de 1870. Foram tantas revoltas da população em Paris que mediram o tamanho de um regimento atacando um grupamento com baioneta. Mediu-se a largura daquelas grandes avenidas. Ou seja, não vai ter mais revolta em Paris. O exército pode chegar a qualquer lugar. Mas é gostoso de andar em Paris, naquelas avenidas. Sim. São exemplos que Maceió pode tomar. São Francisco foi. São Francisco é o primeiro evento desse que tem filme. Já tinha cinema em 1906, quando São Francisco tremeu. Então tem filmes feitos meia hora depois do terremoto. Aí você vê a cidade, pedaço da cidade totalmente destruído. São Francisco foi toda refeita. Chicago é uma delícia de andar, as avenidas largas, calçadas enormes. Calçadas talvez com 7, 8 metros de largura nas avenidas principais. Tirando o frio, né, e o vento da cidade, que é enorme. Mas essa experiência, quer dizer, Maceió, a gente recomenda que toda a área metropolitana sofra um processo de replanejamento, de circulação viária. Para isso, inclusive, é necessário saber para onde essas pessoas foram, como é que elas vão se deslocar para os seus trabalhos, para as suas escolas. Porque o evento evacuaram, foram abandonadas 8 escolas, agora 2 hospitais, né? O Portugal Ramalho e o hospital agora, recentemente, o Hospital Sanatório. O sanatório. O Hospital Sanatório. Então, isso tem que ser replanejado. Como é que essas pessoas vão? A gente conversou com os prefeitos da área metropolitana. Muita gente foi para Satuba, foi para Rio Largo. Os prefeitos estão com problemas, porque do dia para a noite aumenta a população. Está começando a sair os dados do censo de 2022, o IBGE está começando a divulgar. Satuba é o município que mais cresceu no Brasil. De 2010 a 2022, Satuba cresceu mais de 20%, quando a média de crescimento é 1, 2, 3%. Mas por quê? É óbvio que foi muita gente, conseguiu se realocar, conseguiu imóvel mais barato, ou tinha um parente morando lá, migrou. Né? Esse mapeamento vai ser muito importante para você ver qual vai ser os novos fluxos, né? Dentro da cidade. Isso a gente recomenda também. O nosso trabalho extrapolou efetivamente a parte financeira e econômica, né? Porque o impacto por mais que você diga o Estado tem que ser indenizado em X, a Prefeitura indenizar de Y, mas o impacto social e o impacto urbano ele é muito grande. É muito grande, continua, né? É impressionante. As pessoas... Tem um cemitério, né, dentro da área evacuada. Eu já ouvi pessoas
me dizerem, né, em Maceió, eu não me identifico que eu estou fazendo o trabalho, né? É na praia, no domingo, que eu passei um domingo aí, vai tomar água de coco, aí, né, eu me visto de turista, né? E vou conversar com o sujeito do coco. Aí ele falou, eu morava lá, tive que... Eu ouvi dizer que eu estou aqui na praia, mas eu ouvi dizer que lá para dentro, perto da lagoa, aconteceu isso, como é que é? Aí a pessoa conta, e fala, eu tenho lá, meu avô, meu pai, está enterrado lá, a gente na família não sabe o que é que faz. São esses dramas, são pequenos dramas, né? Não são... vão ter que ser estudados, assim, praticamente casa a casa. Eu acredito, Maurício, que a gente ainda esteja um pouco distante da solução ideal. Tá todo mundo buscando, né, soluções, o poder público, a sociedade civil, também o setor produtivo, né, porque é do interesse de todos que essa situação se resolva o mais breve possível, da melhor maneira possível. A gente fica aí no aguardo dos abalos, né, da geologia, para ver como é que as coisas vão se assentar. Por enquanto, eu acho que a gente está num momento num compasso de espera mesmo, e eu acho que nesse momento, que é o momento de ir buscando soluções, enquanto o evento geológico não acontece, é tempo do poder público, como eu já falei, desses atores pensarem melhor na vida das pessoas. A gente tem um porém aqui, Maurício, que muita gente também, você pegou muita gente pobre, das classes C, D e E, que moravam nesse lugar. Então, o problema torna-se ainda maior. E pessoas que tinham, por exemplo, como renda a lagoa e não têm capacitação para fazer outra coisa, porque a vida delas inteira foi na lagoa, nasceu e se criou ali. Então, como é que vai se pensar na recolocação dessas pessoas, na recapacitação dessas pessoas ao tirá-las da lagoa? O que a gente vai fazer com elas? Então, é muito importante pensar nessas soluções o mais breve possível. Posso falar uma coisa assim? Eu já passei dos 70 anos. Tem uma grande vantagem de estar na ativa ainda com a idade que eu tenho. O Brasil, nos anos 70, teve uma coisa chamada Mobral, para alfabetizar. Sim, eu lembro. E o que acontece? Depois, anos 10, 15, 20 anos depois, começou a se estudar o efeito do Mobral, se ele foi eficaz ou não. E o que se viu é o seguinte: passada uma determinada idade, não adianta, era 1 em 1.000 pessoas que aprendiam a ler e escrever. Era mais ou menos uma razão dessa, 1 em 800, era um número muito grande. E se gastou muito dinheiro. Soluções, elas existem. Eu vou ser sincero, eu acho muito difícil uma pessoa que aprendeu a pegar sururu com o pai, eu estou falando exatamente a pessoa que vivia da lagoa, ele vai aprender, depois, com 50 anos de idade, ele vai aprender a fazer outra coisa. Eu não estou dizendo que isso é a solução, não, tá? Não me peguem pela palavra, pelo amor de Deus. Mas, talvez, isso é para fazer uma conta, não seria essa pessoa com 55 anos ter uma aposentadoria especial? Se ele fosse um inválido, quebrou as duas pernas, teve que amputar as duas pernas, ele não seria aposentado por invalidez permanente? Seria. Por que não se pagar um salário mínimo de aposentadoria por invalidez, por incapacidade? Ele passa a ser um incapaz. Exato. Essa pessoa que vivia do sururu. Isso é uma possibilidade. Aí eu deixo isso para o meu sócio, Zé Roberto, meu amigo. Ele sabe fazer essa conta melhor do que eu. Ele é um grande especialista em contas públicas. A gente tem que combinar, Maurício, de vocês virem aqui para uma outra entrevista para a gente falar desses impactos sociais, porque são muitos e existem muitas discussões. É um tema rico em discussão, porque existem
algumas possibilidades aí de serem, né? A gente precisa colocar tudo na mesa para ver qual é a melhor solução a ser aplicada neste caso, né? E vocês, com a experiência de vida e profissional e de terem acompanhado essas grandes tragédias aí pelo Brasil e pelo mundo, certamente tem uma contribuição muito grande a dar neste caso. Maurício, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no Alagoas em Pauta. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, mas, claro, de qualquer forma, as suas opiniões, né, as suas afirmações aqui acerca do tema são muito importantes, é uma contribuição maravilhosa que você pode dar para a sociedade, porque as pessoas estão preocupadas, sim, com os impactos econômico-financeiros desse evento, né? Então, não é um problema apenas de quem morou lá, de quem teve que largar a sua vida, é um problema de todos nós. A gente acha que não, mas todos nós fomos afetados. Não é porque a gente não mora lá que a gente não está sofrendo com esse evento, né? Então, eu quero agradecer. Só mais uma coisa. Todos têm que se unir pelo fato. Alagoas é uma dos locais, vamos chamar de uma das filiais ou sedes da maior empresa produtora de petroquímicos das Américas, não é da América Latina, é das Américas. Então, a empresa também é um patrimônio do estado de Alagoas, né? Isso acho que todo mundo tem que ter em mente. Ela é responsável pelo evento, ela está se responsabilizando, está fazendo algumas indenizações, tá. Mas ter em mente também que Braskem é patrimônio de Alagoas. Com certeza. Por isso, quando eu falo dessa união nacional, que tem que ser nacional, tá? Porque isso essa sugestão da aposentadoria por invalidez econômica, né? Porque não são as 65 mil pessoas evacuadas, são menos. É uma conta básica de se fazer, né? Surgiu agora dessa entrevista, passou na cabeça, mas é isso. Enfim, eu queria agradecer muito essa oportunidade e contem com a gente. Eu acho que a nossa equipe, os funcionários e sócios da Finance estão juntos com o pessoal de Alagoas e nessa luta para tentar encontrar caminhos e soluções para não só dos grandes dramas, mas para que atenda também a solução do grande drama, tem em vista atender os pequenos dramas. Com certeza. Obrigado. Maurício, obrigada a você mais uma vez, aí, parabéns pelo trabalho, e vamos acompanhando e vamos nos falar mais uma vez da próxima com o Zé Roberto, para que a discussão seja ainda mais rica, tá bom? Muito obrigada e bom trabalho para você aí em Lisboa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.